Este vídeo faz parte de uma série de vídeos tratando da loucura de Deus. E em Marcos 3:21, relata que Jesus estava atendendo a multidão. As pessoas afluíam a Jesus com muito afã, com muito afinco, queriam ouvi-lo, queriam receber dele um toque, uma graça, um sinal, uma cura, um milagre. Muitos ficavam assim, boquiabertos ao ouvi-lo, e muitos sentiam-se amados como nunca se sentiram antes. O olhar de Jesus, o toque de Jesus, a maneira de Jesus falar, tudo isso cativava as pessoas. E as multidões o seguiam por onde quer que ele fosse. Acontece que aos 30 anos, Jesus tinha deixado suas atividades, deixou suas coisas e começou seu ministério. E isto, então, causou uma certa perplexidade nos seus parentes, como que uma pessoa com 30 anos simplesmente deixa seus afazeres normais e começa a viver o seu ministério. Vai se sustentar do quê? Vai viver do quê? Vai morar onde? Além do que, as sinagogas, a liderança judaica, não aceitavam aquele como sendo o Messias dos judeus. Ele não tinha respaldo das autoridades. Aonde quer que ele fosse, as autoridades ficavam com a pulga atrás da orelha, porque, embora multidões seguissem a Jesus, essas autoridades não gostavam da pessoa de Jesus, porque ele era uma concorrência àquelas lideranças que queriam esfolar o povo. Então, Jesus, trazendo atrás de si essa multidão, os líderes judaicos viam a Jesus como uma certa ameaça, como alguém que colocava em risco e em xeque toda aquela estrutura religiosa que os judeus haviam armado. Mas não só as autoridades, os parentes de Jesus também achavam que havia alguma coisa errada com Jesus. E nesse texto de Marcos 3, as multidões seguindo Jesus, e os parentes resolveram ir até Jesus, ver o que ele estava fazendo, porque até os parentes, até a própria mãe de Jesus achava que Jesus estava louco. Dá para imaginar esta cena? A tão famosa Virgem Maria achando que seu filho estava louco. Mas por que Maria e os seus irmãos e parentes achavam que Jesus estava louco? Porque, de repente, como eu disse há pouco, Jesus saiu pelas cercanias, saiu pelas cidades, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele tocava nos leprosos, coisa que ninguém fazia. Ele procurava os pobres, coisa que ninguém fazia. Ele conversava com o cego, coisa que ninguém fazia. Ou seja, Jesus estava fazendo o que os líderes religiosos jamais fariam. Jesus estava fazendo o que os nobres jamais fariam. Jesus estava fazendo o que um judeu normal jamais faria. Então as pessoas diziam: alguma coisa está errada com ele. Esta é uma das razões pelas quais até hoje muitos judeus têm dificuldade de entender Jesus. E alguns negam veementemente Jesus porque ainda acham que ele estava louco, que era uma loucura. Como que um judeu podia fazer algumas coisas num sábado? Como que um judeu podia fazer as coisas que ele fazia? Quando que as pessoas encostariam num leproso, sendo que o leproso era proscrito da sociedade, não podia entrar em contato com ninguém, então tocar no leproso era algo proibido. Mas Jesus tocava nesses leprosos. Jesus amava intensamente as pessoas, e isto então parecia uma loucura. Você se lembra quando Jesus parou para dar atenção a você? Você se lembra quando você estava em angústia e Jesus parou para ouvir a sua palavra, a sua voz, o seu choro? Você se lembra quando você chorou e Jesus, ele veio enxugar as suas lágrimas? Parece loucura que um Deus tão grande, parece loucura que Jesus, que é uma personagem conhecida em todo o mundo, por toda a história, pare para dar tempo a você. Pare para dar atenção a você. Parece loucura que Jesus se preocupe com você. Parece loucura que seus problemas sejam importantes para Jesus. Parece loucura que ele, na sua caminhada, detenha seus passos para olhar nos seus olhos e estender a você a mão. Parece loucura.
Parece loucura que ele não peça nada em troca, que você não tenha que oferecer sacrifícios a ele. Parece loucura que ele venha ao pecador, a você e a mim, e ofereça perdão e diga a nós: eu também não condeno você, vá e não peque mais. Por isso que as pessoas achavam que Jesus estava louco, por isso que eles achavam que Jesus estava fora de si, porque ele fazia o que a religião não concebia que se fizesse. Ele fazia o que a sociedade não admitia que se fizesse. Ele fazia aquilo que estava no seu coração amoroso, porque o amor de Jesus era um amor prático, um amor que restaura, um amor que levanta, um amor que dá uma segunda chance, um amor que manda a pessoa seguir em frente. Esse é o amor de Jesus. Essa é a loucura de Jesus.